A energia produzida por geradores a diesel é altamente poluidora, mas é barata. Buscando reduzir custos, as grandes empresas usam essa energia no chamado horário de ponta, aquele período entre 5 horas da tarde e 8h30 da noite. Especialistas alertam, não fosse essa energia produzida pelos geradores a diesel, o Brasil poderia viver um novo apagão como o de 2001. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o presente e o futuro dos geradores a diesel, estão aqui Péricles Pinheiro, especialista em desenvolvimento de negócios de energia, e Edson Tito, presidente do Conselho Empresarial de Energia da Associação Comercial do Rio de Janeiro. O senhor falou, numa reunião recente, que se todos os geradores a diesel fossem desligados no horário de ponta, a gente teria um novo apagão. Como o senhor chegou a essa conclusão? Eu comecei esse estudo em 2010, quando eu percebi que o horário de a demanda máxima, onde todo mundo está consumindo maior quantidade de energia, foi para o período da tarde. A partir desse momento eu comecei a monitorar e solicitei à ONS algumas curvas para fazer uma análise mais detalhada. Quando eu peguei a curva, eu vi que o problema realmente era grande. Para você ter noção de tamanho, no horário de 4 horas da tarde até 7h30 da noite, no verão, você tem uma redução de demanda de 13.000 megawatt-hora. Isso é um tamanho de uma Itaipu. E isso acontece exatamente nesse horário e nos dias úteis. Por quê? Porque no dia que não é útil, feriado e final de semana, o gerador não funciona. Então você tem, por exemplo, no domingo, um aumento de demanda nesse mesmo horário de 12.800 megawatts. Na segunda-feira, no dia seguinte, que é o dia útil, você tem uma redução de 13.000. Tudo bem que é num patamar de demanda diferente, mas o fato é o seguinte, que alguma coisa que acontece no domingo, num sentido, no dia seguinte, na segunda-feira, acontece no outro sentido, de uma forma totalmente diferente. E aí a gente está falando então da entrada dos geradores a diesel para gerar energia elétrica nesse momento. E como isso acontece na instalação? É exatamente assim. Quando chega 5h30 da tarde, existe um sistema automático que ninguém mete a mão. Isso foi um avanço tecnológico, onde o gerador ele começa a assumir a carga elétrica da instalação. E ele desconecta da concessionária. Quando chega lá às 8h30, ele faz o inverso. Ele tira a carga dele e aciona a distribuidora. Porque nesse horário a energia elétrica é mais cara. Muito mais cara. Dependendo da distribuidora que a pessoa, vamos dizer, está localizada, ela pode ganhar muito mais ou um pouco menos. Chega-se ao ponto de você conseguir pagar um gerador, todas as instalações, mesmo com o custo do diesel de manutenção, em 1 ano e meio. Um exemplo próximo é a Ampla. A Ampla é a distribuidora que tem a tarifa mais cara do Brasil. Ali, o benefício você consegue pagar em 1 ano e meio. Quando foi que esses geradores a diesel passaram a ser uma solução para as empresas? Bem, a tarifa que instituiu o horário sazonal no Brasil, ela foi criada em 1986 para resolver exatamente a carga imensa que o Brasil tem nesse horário, que dependendo da concessionária vai de 5 às 9 da noite, mas em geral é de 5h30 às 8h30. Isso foi uma tarifa, vários países já tinham esse tipo de tarifação, o Brasil entrou com ela em 86 e foi um sucesso. Ela foi realmente muito bem sucedida, porque os usuários passaram a procurar soluções energeticamente eficientes, como a termoacumulação para o ar-condicionado, em que você desligava os equipamentos no horário de ponta e usava durante a noite. Então, na verdade, você substituiu uma carga que ocorria no horário de pique máximo do país e transferiu essa carga para o horário noturno. Isso, do ponto de vista do país, do sistema elétrico, é fantástico, é muito bom, tem todas as vantagens. Essa situação se inverteu, começou a ser problemática a partir do racionamento de 2001.
Houve o quê? Quando houve o governo impôs uma redução de 20% a todos os usuários, ou seja, o tiro saiu para todo mundo, alguns foram em casa, desligaram equipamentos, iluminação, trocou a lâmpada. As grandes empresas, os supermercados, as indústrias, os prédios comerciais, não viram muito por onde correr e a solução mais rápida e fácil de implementar era comprar um gerador. Então, muitas entidades que não tinham gerador de emergência passaram a comprar, tanto que havia fila, literalmente fila na porta das agências de venda dos fabricantes de gerador. Então, resultado, todo mundo que podia comprar gerador, comprou. Então, o Brasil, as fábricas de gerador no Brasil, a partir de 2001, triplicaram de tamanho. Então, o que aconteceu? Todo mundo comprou gerador, fez a sua cota do racionamento, reduziu os 20% que tinham que ser reduzidos, e olhou para aquele gerador, fez as contazinhas, que são relativamente fáceis, viu e falou, peraí, por que eu vou desligar o meu gerador? Eu vou continuar com ele ligado, só que agora eu vou ligar somente no horário em que a energia é mais cara. E como o diesel no Brasil, infelizmente, é subsidiado, e era um subsídio que foi criado para o transporte urbano público e para o transporte interestadual, esse subsídio torna o diesel muito barato. Então o diesel passou a ser, no horário de ponta, substituidor da energia que o plano compra da concessionária de distribuidora de energia elétrica. Isso foi aumentando, foi tomando proporções simplesmente gigantescas. E, infelizmente, o governo não fez nada. Assistiu a essa situação, vendo que isso aí poderia se transformar num problema sério. O que a gente está dizendo, então, o que o senhor está dizendo é que não está sendo contabilizado essa energia que é gerada por esses geradores a diesel na matriz energética brasileira. Formalmente, não. Não se sabe. Formalmente, não. Porque é difícil até de saber quanto é que é. Quanto é que o Brasil... É fácil de você ver o seguinte, na década de 90, o Brasil era um país que era autossuficiente no refino de diesel. Então, as refinarias brasileiras tinham capacidade de refino para produzir o diesel que a gente consumia. A partir de 2001, o consumo de diesel aumentou de uma forma tão expressiva que o Brasil hoje importa diesel. Então, o que você vê aí houve uma mudança no perfil do consumo de diesel. E não foi para uso de transporte, sim, de geração de energia. O transporte pode ter contribuído com alguma coisa, porque o Brasil cresceu. Agora, houve um aumento expressivo do consumo de diesel associado à geração na ponta. O que eu acho que foi um desastre é que nada disso que se sabe, quem trabalha na área de energia sabe disso desde que isso começou a acontecer. Só que o governo assistiu a isso sem tomar nenhuma providência. Lembrando ainda que essa geração é altamente poluente. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu estou conversando com Péricles Pinheiro e Edson Tito. A gente estava falando do consumo de diesel. Houve uma redução do preço da energia por decreto e, ao mesmo tempo, a gente vê a Petrobras reajustando o preço do diesel. Isso pode impactar na viabilidade desses sistemas de geração de energia a diesel? É claro que se o diesel começar a crescer e a energia começar a ficar barata, haverá um momento em que isso vai se equilibrar e talvez não seja tão atrativo mais como era. Por enquanto, não há indícios, pelo menos claros, de que isso esteja ocorrendo. Nesse ponto, eu dei uma avaliada um pouco mais aprofundada. E, efetivamente, no estado de São Paulo, onde o ICMS é menor na tarifa, lá é em torno de 12%, aqui no Rio de Janeiro é 30%, e é embutido dentro da tarifa, lá já está crítico. Lá não é amanhã, é hoje. Hoje, que é hoje? Hoje o custo de geração a diesel está empatando, ou pode ser até menor, do que a energia no horário de ponta. Para você ter uma noção de valor. Hoje, um diesel rodando, independente de potência, ele está em torno de R$ 700 o megawatt-hora. Para a pessoa que não está familiarizada com essa grandeza, imagina 1.000 litros. 1 megawatt-hora é 1.000 quilowatt-horas. Então, essa quantidade custa, gerando a diesel, R$ 700.
Em determinadas concessionárias, essa mesma quantidade de energia custa R$ 1.700, R$ 1.800. Aí nessa distribuidora compensa. Tá? E, por exemplo, um valor que eu tenho em mente na CEMIG, está em torno de R$ 1.400. Então compensa ainda utilizar. Agora, por exemplo, na Eletropaulo, o valor de ponta já está em 800. Quer dizer, quem tem o diesel, efetivamente, vai continuar rodando. Agora, na substituição, na renovação da planta, aí já muda. Porque um payback que você tinha em torno de 1 ano e meio, 2 anos, isso vai se estender para 5, 7 anos. Então, efetivamente, o cenário para os próximos anos, dentro dessa perspectiva de preço relativo, onde o custo da energia elétrica está reduzindo e o custo do diesel tende a aumentar, a Petrobras já fez 2 aumentos esse ano, e é possível que se o balanço dela não vier muito, vamos dizer assim, no azul, vier mais para o tom vermelho, isso deva acontecer novamente. E eu não quero nem pensar e nem cogitar alguma crise internacional que faça com que o preço do petróleo suba. Isso agrava ainda mais o custo do diesel. Na verdade, a gente está falando de uma situação que pode tender a uma crise mesmo energética um pouco maior, porque a gente não está contabilizando essa energia que está sendo gasta. Como é que a gente pode fazer para reverter esse processo? Quer dizer, começar a contabilizar essa energia, ela vai ter que retornar à rede de alguma forma. O que pode ser feito, por exemplo, pelas concessionárias ou pelo próprio governo, com medidas para poder começar a gente ter uma ideia maior do que está sendo gasto, como está sendo usada essa energia? A primeira providência que eu acho que é urgente é que todo mundo que use o diesel no horário da ponta seja obrigado a registrar essa instalação na ANEEL. Isso, pelo menos, vai dar ao governo a quantificação do problema. Porque hoje, você não sabe nem o quanto você está gastando de diesel, nem o quanto você está gerando de energia elétrica. Porque esse efeito, o fulano vai na bomba do posto, compra o diesel ali, leva para o seu prédio ou para a sua indústria e consome. Isso não é contabilizado de forma nenhuma. Conforme o Péricles falou, existe uma ordem de grandeza. Mas isso ainda é algo estimado. E a localização, porque a característica dessa geração, na verdade, ela começou em 93. 2001 foi o boom. Foi como o doutor Edson falou, foi o boom. Aí foi o Brasil inteiro procurando gerador. E nós estamos desconsiderando também, vamos dizer, aqueles provenientes da China, que a gente não tem a menor noção de saber quanto é que foi. Quantos equipamentos. Para você ter uma noção, naquele ano de 2001, teve um aumento de 300% na comercialização de geradores. Isso porque não foi possível atender. Se tivesse sido possível atender, toda a demanda teria aumentado. Então, o que acontece? Isso está distribuído. E pode ter, numa parte, mais concentração de geradores diesel rodando na ponta e outra menos. E aí, quer dizer, você pode ter um desbalance. Colapsa a rede, exatamente. Na verdade. O registro, então, é urgente. É urgente. Eu acho que a ANEEL... Repara, esse registro existe. Ele é obrigatório para uma série de instalações que geram energia elétrica. Por exemplo, um cogerador, para ser um cogerador qualificado, ele é obrigado a registrar a instalação dele na ANEEL. Uma geração que seja considerada permanente é obrigada a ser registrada na ANEEL. Existe, então, um cadastro. Só que esse cadastro não cobre todo o universo. É só se passar a cobrar de que todo gerador na ponta seja registrado na ANEEL, inclusive com todos os dados que são pedidos. Característica, potência, horário de funcionamento. E a gente está falando também de uma emissão de poluentes na atmosfera muito séria. Quando você fala de diesel e de ônibus, de caminhões, você tem uma regulação disso pela Secretaria do Ambiente. Isso deveria ser feito também para esses geradores. Eu considero que a geração a diesel na ponta, nos grandes centros urbanos brasileiros, não é contabilizado nem um pouquinho com relação à poluição ambiental. Você anda pela cidade do Rio de Janeiro, no horário de ponta, no centro da cidade, se você prestar atenção, você vai ouvir os geradores funcionando. Posto de gasolina? Não, todos. E se passa por prédios comerciais de um porte razoável, você para embaixo e está o barulho do gerador rodando. E muitos deles são visíveis, né? Porque ficam na porta de estabelecimentos, enfim. Agora, a geração, então, considerando ainda o agravante de que o diesel brasileiro é um diesel com alto teor de enxofre, porque o S50 ainda é um sonho,
né, que é o diesel de menor teor, esse diesel é altamente poluidor nos grandes centros urbanos. Então, como é que o governo, por exemplo, do estado ou os municípios poderiam atuar também para poder ter essa dimensão da emissão de poluentes? A quantificação, o primeiro passo é o registro. E depois, eu acho que fazer o que São Paulo já colocou a lei, não sei se já foi regulamentada, que é obrigar que quem está gerando na ponta ou quem está gerando de forma permanente, usando diesel, seja obrigado a instalar equipamentos despoluidores. Repare, esses equipamentos, eles minimizariam, não resolveriam, mas minimizariam o problema da emissão de poluentes dos geradores a diesel. Mas eles criariam um fato importante, que é, eles ajudariam no registro e encareceriam o custo da instalação. Você não pode, não deveria incentivar esse tipo de geração no país de forma nenhuma. Ela é danosa à economia do país, porque hoje nós importamos diesel. Ela é danosa ao meio ambiente, porque ela é altamente poluente. E detalhe, doutor Edson, funciona na hora do rush. Então você imagina nos grandes centros, na hora do rush, onde tem aquele engarrafamento enorme, e os geradores, aonde existir, estão funcionando e jogando, emitindo poluente. E ela é danosa ao balanço econômico-financeiro das distribuidoras de energia elétrica, porque uma empresa, entidade, que passa a gerar na hora da ponta, passa a ser um cliente negativo do ponto de vista financeiro para a distribuidora. Então, uma Light, uma Ampla, etc., perde praticamente metade da receita, que é o horário de ponta, nesse usuário. Isso vai ser compensado por todos nós. Isso vai entrar na planilha dela e ela vai apresentar na próxima revisão e nós todos vamos pagar. Então, não há nenhuma razão para esse tipo de geração continuar a existir. No próximo bloco, vamos saber que outras iniciativas podem contribuir para a geração de uma energia mais limpa. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. É importante esclarecer para o telespectador que não estamos condenando nenhuma fonte de energia. Gerador a diesel, a gás natural, hidrelétricas, placas solares, geradores eólicos, todos são importantes e complementares. Importante é que a utilização de qualquer fonte de energia seja contabilizada pelo governo, responsável por definir as estratégias de investimentos para ampliação do parque gerador de energia. Bem, mas vamos continuar. Resolução recente publicada pela ANEEL tornou possível no país a microgeração de energia eólica e solar e a cogeração, que normalmente é feita com gás natural. Essas seriam possibilidades para reduzir a utilização do diesel? Vamos ver o que diz Osório de Brito, superintendente da Associação Fluminense de Cogeração de Energia, a Cogen Rio. O que acontece aqui no Brasil, se você fizer uma comparação com o que acontece, por exemplo, na Europa você não tem nenhuma fonte primária dentro do território europeu. Vem tudo de fora. O gás vem da Ucrânia ou vem do norte da África. Então, não se joga energia fora. Toda a política energética europeia, ou mesmo dos Estados Unidos e do Canadá, é uma política baseada na escassez. A política brasileira é o contrário, é na abundância. Então, se joga energia fora à vontade. Em todos os cantos você vai ter desperdício. Não existe uma política que faça com que você economize energia ou que você seja incentivada a economizar energia. Até bem pouco tempo atrás, como Deus diz que é brasileiro, ele colocou as fontes hídricas, que é uma solução excelente, ela colocou muito próximo dos locais onde se consome energia. Só que isso está terminando. As fontes hídricas agora estão indo para a Amazônia, que não tem uma topografia similar aqui no Sudeste e tem uma série de problemas que faz com que não tenha mais reservação de água. E a cogeração é uma possibilidade complementar, como é na Europa. Na Europa, como não se joga energia fora, você tem que aproveitar ao máximo o gás que você compra de fora. Ora, se você tem capacidade de produzir excedente elétrico, é incentivado que você
que você produza e jogue isso na rede. Existe um monopólio exercido em cima do gás que faz com que ele tenha um preço extremamente elevado. O comportamento do Brasil com o gás é como se ele fosse produzido fora do país e não aqui na costa do Rio de Janeiro. Além do mais, normalmente ele vem junto com o petróleo, a não ser lá no Amazonas, onde tem a Urucu, que lá é uma usina só de gás. Normalmente aqui no Brasil ele vem junto com o petróleo. Então você imagina se o gás não servisse para nada. Ele vem junto com o petróleo, você tem que dar uma solução para o gás, a solução para o gás seria distribuí-lo e não queimar no flare, e não jogar fora. Nós jogamos fora energia. Agora, essa questão, por exemplo, do 482 é um ponto importante. Ele começou para atender a energia solar, que é excelente, mas a energia solar não tem capacidade de produzir muita energia. Mas a cogeração tem condição de ir até 10 megawatts, 30 megawatts, e hoje em dia se estabelece, quer dizer, se procura estabelecer. O ideal é que fosse estendido como é na Europa, aproveitar ao máximo a energia gerada, e a cogeração é feita para isso. Em relação à cogeração, como é que ela se torna uma efetiva possibilidade para substituir os geradores a diesel? Não somente o gás natural, mas o biogás e até o GLP, pela característica deles atenderem distribuidamente todo o país, ele é, vamos dizer assim, a principal solução. E dentro de uma ideia de eficiência energética e cogeração, onde eu e o Dr. Edson nós compartilhamos da mesma ideia, que é a eficiência energética, ela reduz quando você reduz a conta de energia. Ou seja, o que aumenta, quando a conta de energia baixa, o desperdício aumenta. E efetivamente, eu não consigo entender por que se valoriza tanto a redução da tarifa descolada da eficiência energética. A questão da tarifa sempre foi muito uma demanda da indústria de que a gente não tinha uma energia elétrica a preços compatíveis. E isso diminuiria a competitividade da indústria, logo a gente precisava baixar o preço. Só que foi baixado por decreto para todo mundo, né? E aí a gente tem as distorções que acontecem naturais. O que a gente está, assim, por que então, voltando à pergunta, é importante a gente investir na cogeração? Como ela se torna uma possibilidade e tem esse potencial para poder substituir aos poucos a geração a diesel? Porque a cogeração ela tem uma eficiência energética de 80% a 95%. E aí o Dr. Edson tem vários casos práticos que ele pode falar. Repare, a cogeração no Brasil, ela acontece em duas áreas. Na área de açúcar e álcool, onde ela é mais antiga, ela começou na década de 80, e onde ela é bastante empregada. E na década de 90, nós começamos a empregar a cogeração utilizando gás natural. Repare, se a gente tirar fora a área de açúcar e álcool, que é um caso à parte, e focar na área do gás natural, a cogeração se torna um elemento importantíssimo, não é importante não, importantíssimo na solução de uma série de problemas que o Brasil enfrenta e vai ter que enfrentar no futuro na área de energia. O gás natural, cada dia mais no mundo, tem se mostrado que já era previsto na década de 90, ele é a energia do século XXI. E ele, com as recentes modificações do cenário energético mundial no gás natural, principalmente nos Estados Unidos, o que aconteceu? O gás natural se tornou extremamente competitivo. Ele está sendo vendido nos Estados Unidos hoje a 4,5 dólares em média por milhão de BTU, e no Brasil a gente está pagando 17. Então, o que acontece? Existe uma diferença imensa na competitividade do gás natural. E o gás natural no Brasil já foi, na década de 90, um energético bastante competitivo. E no Rio de Janeiro, o gás natural é utilizado amplamente para os veículos, né? O GNV tem praticamente todos os postos, principalmente na região metropolitana. Foi feita uma política para isso, para estimular o uso desse gás natural. É possível, pelo fato do Rio de Janeiro ser o maior produtor de petróleo, estar próximo, né, da geração de gás natural, a gente ser
desenvolver melhor essas potencialidades no estado do Rio? Sem dúvida. Isso andou muito bem na década de 90. O Rio de Janeiro e o Brasil como um todo começou a acordar para o gás natural quando houve a conexão do gasoduto da Bolívia ao Brasil. Nesse momento, o perfil do consumidor de gás natural no Brasil mudou completamente. Foi uma mudança muito significativa. Infelizmente, então se evoluiu muito com gás de 98 até 2005, 2007. Em 2005, 2007, o gás natural no Brasil perdeu completamente a competitividade. Por quê? Porque o preço disparou. Então, hoje, você olha consumidores que estavam usando gás natural há 10 anos atrás e que estão migrando de volta para a energia elétrica. Então, hoje, o gargalo para a utilização do gás natural seria o preço, é isso? O preço, mas por que o preço aumentou? Ele não aumentou por acaso, ele aumentou em função de uma política de governo. O que aconteceu é que se destinou esse gás, em vez de ele trabalhar, conforme foi dito agora, com eficiência de 80%, 85%, quando ele penetra na matriz e vai lá no consumidor final, onde ele é mais eficiente, o Brasil optou erroneamente em colocar esse gás natural nas térmicas. Então, Exato. Você comete dois erros graves quando você faz isso, na política energética do país. Você reserva o gás, então ao reservar o gás para as térmicas, você praticamente impede que o usuário use o gás, porque você tem uma ótima justificativa para não vender o gás. Eu não tenho gás. Por quê? Porque ele está reservado para as térmicas. E hoje as térmicas estão funcionando em alta potência sem parar. Porque o país não se dimensionou corretamente para o crescimento da demanda de energia elétrica. Agora a gente tem que encerrar o programa e eu queria saber dos senhores, qual é a perspectiva de futuro? Quer dizer, como é que a gente inverte essa conta para ela começar a dar positivo em vez de negativo? Na minha opinião, é importantíssimo que se volte a valorizar o gás natural no usuário final. Não adianta ele ficar nas térmicas, não adianta ele ficar nos grandes usuários. O gás natural tem vocação para chegar no consumidor final. Para isso, você vai investir na cogeração a gás natural, que é tanto de grande porte quanto... Grande porte, aí a gente está falando de 10, 15 megawatts. Quanto de pequeno porte, no usuário de 100 quilowatts. Exato. Em toda a faixa da cogeração. Se voltar a investir, o Brasil estava muito bem no ar-condicionado a gás natural. Passou a ser zero. Então, o gás natural é uma das chaves para substituir o diesel na ponta, por exemplo. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Péricles, obrigada, Edson, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.